Sagres Internacional. Os principais fatos do cenário mundial com credibilidade e análises profundas. Sagres Internacional com o historiador, professor de geopolítica, nosso parceiro aqui da Sagres, professor Norberto Salomão. Boa tarde, tudo bem com o senhor? Tudo bem, Jéssica? Boa tarde para todos aqueles que nos acompanham. Estamos aqui firmes e fortes para falarmos aí do cenário internacional. Pois é, professor, a gente vai falar sobre a Califórnia, nos Estados Unidos, que convocou uma eleição recall, mas como assim, professor? O atual governador pode até perder o mandato. O que significa isso, professor? Pois é, Jéssica. Olha, se a gente lembrar, né, vamos lembrar que a democracia surgiu lá na Grécia Antiga. E muitas vezes quando se pergunta qual a diferença da democracia antiga para o que nós temos de democracia hoje, uma das diferenças é que a democracia antiga era uma democracia direta, ou seja, o próprio cidadão em praça pública votava. E a nossa democracia hoje era uma democracia indireta ou representativa, quer dizer que nós elegemos representantes e esses representantes é que votam, enfim. Porém, apesar de nós estarmos numa democracia representativa ou indireta, existem alguns instrumentos de democracia direta. E quais são esses instrumentos de democracia direta? Por exemplo, aqui no Brasil nós temos referendo, plebiscito. O referendo é um tipo de plebiscito, mas para confirmar uma lei, para confirmar uma proposta, né? E nós temos a lei por iniciativa, projeto de lei por iniciativa de ação popular no Brasil. Agora, alguns países, como os Estados Unidos, alguns estados, têm o recall. E olha que coisa interessante, hein, Jéssica? Pelo recall, a população pode, depois de um certo tempo do mandato, isso vai variar lá nos Estados Unidos, de estado para estado, depois de 6 meses de mandato, depois de 1 ano de mandato, se houver o número suficiente de assinaturas de eleitores para requerer, pode-se requerer um recall, né? Ou seja, olha, lembra aquela coisa do carro, né? Você pode fazer uma chamada aos eleitores de forma plebiscitária para votarem sim ou não pela continuidade daquele governante. O interessante é que isso nos Estados Unidos pode ser não só para os governantes, para o executivo, como também para o legislativo, para o judiciário, para funcionários da administração. Ou seja, trocando em miúdos, seria uma possibilidade do eleitor de demitir alguém que tem um cargo da administração pública e que pode não estar agindo como o eleitor acredita que seja o correto ou necessário. Não há necessidade de que haja nenhum crime, nem nada disso. E lá na Califórnia, o candidato, ou melhor, né, o governador que foi candidato pelo Partido Democrata, o Gavin Newsom, ele vem com uma política que tem contrariado os conservadores, os republicanos, vamos dizer, os trumpistas, né, aqueles saudosistas do Donald Trump. O Gavin Newsom tem adotado políticas de preservação do meio ambiente, ainda mais na Califórnia, onde os incêndios nas florestas californianas são constantes, então ele tem adotado medidas mais rigorosas em relação ao meio ambiente. Ele tem uma postura em relação ao clima bem progressista e ele adotou uma política para a pandemia com restrições, com obrigatoriedade do uso de máscaras, com obrigatoriedade da vacinação e com alguns lockdowns, com alguma política aí de quarentena. Isso não agradou nada os conservadores, principalmente da ala republicana, e tentaram substituí-lo. Então, nesta quarta-feira, dia 14, os eleitores foram às ruas. Olha que os conservadores conseguiram 1,5 milhão de assinaturas, né? Porque houve uma mudança na lei lá da Califórnia, né, na legislação da Califórnia, e agora com 12% do número de eleitores que votou na última eleição, com 12% desses eleitores você consegue convocar um recall. Só lembrar que o Gavin Newsom, né, é o governador lá da Califórnia, pelo Partido Democrata, também tem uma agenda favorável ao movimento LGBTQI+. Então, tudo isso desagradando muito aos conservadores republicanos, e aí eles se deram mal, viu? Se deram mal, eles acabaram dando, foi munição para o Partido Democrata e para o Gavin Newsom, que tem até pretensões de se candidatar à presidência da República, né?
É óbvio que ele está atrás lá da vice-presidente do Biden, que seria a próxima aí na linha sucessória, né? A próxima candidata para a linha sucessória, mas ele tem essas pretensões, sim, e ele venceu esse pleito por 67% por 64% dos votos até a última apuração, que tinha apurado entre 67% e 70% dos votos. Então, ele já venceu e isso acabou dando gás, dando munição para que ele se candidate à reeleição ao governo da Califórnia, viu, Jéssica? Interessante, né, professor? O tiro aí saiu pela culatra aí para os conservadores americanos. Verdade. Outro ponto, professor, essa convocação de um recall já acontece, né? Já pode acontecer também em outros estados também dos Estados Unidos. Não é a primeira vez que acontece na história americana, não, né, professor? Isso. Não é a primeira vez, pode acontecer sim em outros estados americanos, em 20 dos 50 estados americanos, até 2017 eram 18, depois em 2019 passou para 19 e em 2020 agora para 20 estados, coincidentemente, né, em 2020, 20 estados dos 50 estados americanos têm nas suas constituições estaduais o Instituto do Recall, né? Lembrar que esse é um instrumento, como eu disse no início, de democracia direta. E sim, viu, Jéssica, em outros momentos já aconteceu. Eu anotei aqui alguns pontos. Olha, em 1988, a coleta de assinaturas para o recall contra o então governador do Arizona, o Ivan Mechan, foi bem sucedida. No entanto, ele foi cassado pelo impeachment antes mesmo do recall. Então, o recall foi aprovado, mas ele foi cassado antes pelo impeachment. Ficou pior, né? Porque com impeachment você não pode se candidatar novamente por um tempo, há maiores restrições. Em 2003, em recall eleitoral, o então governador da Califórnia, o Gray Davis, perdeu o cargo por má gestão, por corrupção e olha quem que substituiu, porque assim que você tem o recall, quando o recall é aprovado, imediatamente o governante sai do governo e são feitas imediatamente novas eleições. E aí não tem número limitado de candidatos. Por exemplo, agora, esse do Gavin Newsom na Califórnia, tinha 46 candidatos, caso houvesse uma eleição. E na Califórnia, em 2003, quando o Gray Davis foi retirado por um recall, por má gestão e tudo, do orçamento, quem assumiu, quem ganhou foi o Arnold Schwarzenegger, o austríaco naturalizado estadunidense Arnold Schwarzenegger, que ganhou as eleições na Califórnia, e depois, né, Arnold Schwarzenegger foi reeleito governador da Califórnia. Quiseram até, houve a sugestão para que se fizesse uma emenda à Constituição dos Estados Unidos para que estrangeiros naturalizados pudessem se candidatar à presidência da República. Mas lá, como cá, há alguns cargos que o naturalizado não pode assumir, como presidente da República, presidente do Senado, presidente da Câmara dos Deputados, né? Presidente da Suprema Corte, chefe das Forças Armadas. Nem lá nos Estados Unidos, nem aqui no Brasil, um naturalizado não pode assumir, tem que ser natural daquele país. O naturalizado pode assumir outros cargos, de prefeito, de governador, de deputado, mas para alguns cargos há restrição. E aí o famoso Arnold Schwarzenegger, né, o Conan, o Bárbaro, né, o Brutamontes aí das telas, e dizem que fez uma boa administração. Num reduto, né, Jéssica, que é a Califórnia, que é um reduto tradicionalmente dos democratas. Essa foi uma exceção lá na Califórnia com o Arnold Schwarzenegger. E depois, em 2010, os eleitores de Illinois, do estado de Illinois, aprovaram também um recall para cassar o mandato do então governador Rod Blagojevich. Esse, inclusive, foi preso, ficou preso até 2020 e teve um indulto dado pelo presidente Donald Trump. Esse aqui realmente meteu a mão com vontade, corrupção, desvio de abuso de autoridade, né? E o Rod Blagojevich, esse também sofreu recall. Então, alguns já passaram por isso e dançaram. Em 2016, os eleitores da Virgínia Ocidental, da West Virginia, pretenderam cassar o mandato do governador Jim Justice, né? Justice, de justiça, Jim Justiça. Ele foi eleito. O caso dele é um caso curioso.
Até 2015 ele era do Partido Republicano. Quando ele candidatou em 2016, ele passou para o Partido Democrata e venceu. E os republicanos consideraram isso uma espécie de traição. Aí, quando veio o presidente Donald Trump, né, estava começando sua campanha e tal, ele mudou para o Partido Republicano, alguns meses depois que ele tinha assumido. Ele muda de novo para o Partido Republicano, que é onde ele está no momento, né? E nos Estados Unidos você só tem 2 partidos majoritários, então isso foi visto como traição, e setores lá dos eleitores da Virgínia Ocidental acharam por bem fazer um recall. Mas ele venceu, ele superou essa questão do recall e conseguiu, inclusive, se reeleger. Então, ele ainda hoje se reelegeu em 2020, é o governador lá da Virgínia Ocidental. Minha amiga Jéssica, esses casos importantes aí do famoso recall, né? Quem sabe a gente pudesse adotar isso por aqui também. Muito interessante, né, professor? Acaba que é uma medida que obriga, né, faz com que a população obrigue os políticos a manterem, então, suas promessas de campanha, né? Porque qualquer coisa a gente pode convocar também o recall. Sim, sim. Agora, aí, ao final, nós vamos fazer uma avaliação disso que você está falando aí. Vamos ver, vamos fazer uma avaliação dos prós e contras de um recall. Vamos lá, professor. Mas o senhor comentou no início da sua última fala sobre o impeachment, né? Disse que o impeachment e o recall têm algumas diferenças também, né, professor? É isso mesmo, porque, veja, ambos retiram o governante, mesmo que ele esteja em meio ao seu mandato, tanto o impeachment quanto o recall. Agora, a diferença é que, por exemplo, o impeachment ele não pode ser por iniciativa popular, geralmente. Né? Ele tem que ser por via do parlamento, do legislativo. Vamos lembrar que contra o presidente Lula, por exemplo, havia uma série de pedidos de impeachment, contra a presidente Dilma da mesma forma, e contra o presidente Jair Bolsonaro atualmente também. Mas isso depende do presidente da Casa do Povo. Quem que é a Casa do Povo? É a Câmara dos Deputados. Então depende da aprovação do presidente da Câmara dos Deputados, aliás, é um dos grandes poderes que o presidente tem, de colocar em pauta a votação pelo impeachment de um presidente. E aí, depois disso, passa pelas 2 casas. Então, é um processo bem mais demorado, bem mais complexo, o impeachment. E com o impeachment, o político que foi cassado, ele fica normalmente 2 mandatos sem poder concorrer a qualquer cargo eletivo, o que não acontece com o recall. Então, o recall ele é feito pelos próprios eleitores, a pedido dos eleitores, desde que haja um número suficiente que a Constituição, ou estadual ou federal, né, depende do cargo que se quer fazer o recall, determina, normalmente 12% dos últimos eleitores, ou 5% do número de eleitores de cada estado, de no mínimo 7 estados ou 5 estados da federação, ou de municípios, quando é o caso do governador. Então, isso vai depender muito do que a lei determinar para o recall. E o recall, uma vez estabelecido, imediatamente o governante sai e são feitas imediatamente novas eleições. Então, não tem aquela questão do vice assumir, como ocorre, por exemplo, no caso do impeachment. Né? Há novas eleições. No caso de alguns estados dos Estados Unidos, não há limite de candidatos naquele momento. Né? E um outro detalhe também muito louco, né? Muito bizarro disso, é porque em eleições normais, o candidato normalmente tem que ter 50% mais um dos votos, mas no caso do recall, não. Desde que ele tenha a maioria simples dos votos, ele é eleito. Né? Então, já teve candidato que foi eleito com 25%, 26% dos votos, porque tinha muitos candidatos, ele teve 25%, 26% levou. Então, essa é uma outra, digamos assim, bizarrice do sistema do recall em alguns lugares em que ele é adotado. Agora, colocadas essas diferenças básicas, há também, no caso da Suíça, uma expressão alemã, né, o Abberfungrecht, ou Recht, né, Abberfungrecht, que é uma expressão germânica para a destituição ou revogação do mandato. Mas aí não é do mandato individual. Aí é você poder derrubar o próprio parlamento, a própria assembleia. Isso existe em alguns cantões da Suíça. Cantões porque lá na Suíça, a Genebra, aquelas regiões são os cantões, né? Você tem Zurique, são os cantões da Suíça, são departamentos ou províncias que a gente chama de cantões, e ali, inclusive, em alguns cantões ocorrem votações, inclusive diretas, em praça pública, de algumas medidas. E lá tem esse processo
da destituição ou revogação, o Abberufung, que é a linguagem em alemão, mas é a linguagem para destituição ou revogação, mas aí não do indivíduo, e sim de toda a Assembleia, de todo o Parlamento. Já imaginou em Goiânia? Estamos achando que a Câmara dos Vereadores não está legislando bem. Um certo número de eleitores propõe a revogação do mandato desses vereadores e imediatamente novas eleições. Eu acredito que a gente está muito próximo de ter algo parecido na nossa legislação aqui, né? Já ocorreram tentativas anteriores, mas a gente pode estar muito perto de alguma coisa assim. Essas ideias já ocorreram sim, Jéssica. Existe, então, essa possibilidade, professor? Alguém já propôs algo parecido? Sim, Jéssica. Veja, na Constituição Brasileira de 1822, por curto tempo, havia a possibilidade do recall nas províncias, para representantes das províncias. Províncias que eu digo são os atuais estados. Na época da monarquia, das províncias. Então, o que hoje é o estado de Goiás, à época era a província de Goiás. Mas como isso deixava o poder um pouco descentralizado, e o governo do primeiro reinado do Dom Pedro I tinha um certo caráter autoritário, logo isso foi retirado da legislação, né? Aí depois, com a proclamação da República, o golpe militar, né, que proclamou a República em 1889, nunca é pouco a gente lembrar isso, houve um golpe, né, lembrar que golpe sem nenhum caráter pejorativo, golpe é toda vez que alguém chega ao poder por meios que não estão previstos na lei, né? O que a lei prevê é chegar ao poder por sucessão ou eleição, direta ou indireta, vai depender do que a lei determinar. O que foge disso é golpe, tanto é que o governo que assume é um governo provisório até que uma nova Constituição seja feita, porque com o golpe a Constituição anterior perde legitimidade. Então, em 1889, com a implementação da República, estados como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Goiás, São Paulo, adotaram também, de novo, por um período muito curto, a possibilidade do voto destituinte ou recall, quer dizer, um voto que aí não é para eleger, é para destituir alguém que está num cargo de governo. Também bastante interessante. E depois, na Assembleia Constituinte de 1987, houve uma tentativa de incorporar aí à nova Constituição esse voto destituinte, esse recall, mas ele não teve o apoio dos constituintes e não passou. E depois, mais tarde, em 2005, o senador Eduardo Suplicy, ele apresentou a PEC 73, né, o Projeto de Emenda Constitucional 73, de 2005, cuja proposta era essa, era implementar um sistema de recall no Brasil, mas a proposta foi arquivada, lógico, né, nenhum político quer isso, normalmente não tem o quórum da maioria dos deputados e senadores e a coisa não vai à frente, mas foi uma proposta do Suplicy, só que aí o Suplicy, o recall que ele propunha, era uma mescla entre impeachment e aquele voto de revogação e destituição lá da Suíça, né? O Abberufung, né? Ele tenta essas duas coisas, e aí essa PEC não colou, a coisa não foi para frente, só que aí havia também uma diferença. A população votaria, mas isso teria que passar pelo crivo do Tribunal Superior Eleitoral. Precisaria da assinatura de 2% do eleitorado nacional, distribuído em pelo menos 7 estados, que é mais ou menos o quórum necessário hoje para que a gente tenha a propositura de um projeto de lei por iniciativa de ação popular, né? Dei até uma travada aqui, mas que várias coisas passando pela cabeça, eu devagarinho aqui para não falar coisa errada, mas é isso. Então, lembra mais ou menos o número, o quórum necessário hoje para uma lei, um projeto de lei de iniciativa de ação popular. Para quem não lembra ou não sabe o que é isso, é quando o eleitor consegue, em nível federal, para determinados tipos de lei, para emenda constitucional isso não é possível, mas ele consegue recolher assinaturas. Hoje teria que ser esse percentual em torno de aproximadamente 300 mil assinaturas, no mínimo, em cada um de 7 estados da União, em torno de 2 milhões de assinaturas, para que se propusesse um projeto de lei por iniciativa de ação popular. Quer dizer que, nesse caso, eu preciso de aproximadamente entre 1,5 milhão e 2 milhões, isso oscila, porque é em percentual, de assinaturas de eleitores confirmadas, para que o eleitor ocupe aquela que seria a função de um legislador, de um deputado. Entendeu aí o número? Por isso esse quórum.
para propor um projeto. Aí esse projeto vai para a Câmara dos Deputados para ser votado, mas é por iniciativa de ação popular. Se você me pergunta, teve algum projeto recente assim? Teve. O projeto da ficha limpa foi por lei de iniciativa de ação popular, né? Mas o projeto do Suplicy não passou, a PEC se encontra arquivada, né? Está arquivada, e a coisa, por enquanto, aqui no Brasil, não foi à frente. E aí, aquela nossa avaliação, né, Jéssica? Esse instrumento é um instrumento importante? Seria um bom instrumento? Depende. Por um lado, ele é bom porque o próprio eleitor vai poder colocar ali a sua vontade, o que ele pensa, é uma avaliação do político. Então, isso, num primeiro momento, parece muito positivo. Mas pensa comigo, Jéssica, e todos aqueles que nos ouvem, né? Nossa audiência extremamente qualificada. No mundo de fake news, no mundo de comunicação de massa, no mundo de manipulações, em que tem gente que pede volta do AI-5 e não sabe o que é AI-5, pede estado de sítio e não sabe o que é estado de sítio. Você concorda, Jéssica, que, por outro lado, esse instrumento pode ser bastante perigoso em mãos erradas, né? Seria metralhadora na mão de macaco louco? Então é isso. Há prós e há contras. É isso aí, minha amiga Jéssica. Bom, viu, professor, esclarecer sobre essa convocação de recall aqui no Sagres Internacional. A gente vai acompanhando aqui e aprendendo cada vez mais. E, professor, muito obrigada aqui pela sua participação conosco. Até quinta-feira que vem. Até quinta, o prazer é meu, agradecendo sempre a todos aí do Sistema Sagres que colaboram para que a gente leve informação de qualidade, viu, Jéssica? Como sempre, não falo nomes para não deixar ninguém de fora, né? Então, todos que estão aí atrás das câmeras, na produção, né? O pessoal que nos ajuda tanto, né? Muito obrigado, que Deus ilumine a todos aí. E aquele abraço a todos aqueles que nos acompanham sempre. Muito obrigado, continuem nos acompanhando, propaguem aí, né? O nosso programa e nos acompanhem também no nosso podcast, o Sagres Internacional. Olha, esse final de semana vai estar quente, a coisa está pegando fogo na Argentina, 5 ministros pediram demissão, o governo está perdendo base de apoio na Argentina. Na Rússia, o Putin reprime a oposição. E aí, é claro, o partido dele tem grandes chances nas eleições legislativas que estão por vir aí na Rússia. E mais novidades. Vamos acompanhando aí. Muito obrigado, Jéssica. Prazer sempre grande. Tchau, tchau. Um abraço. Até a próxima quinta. Muito obrigada a participação aqui do professor de Geopolítica e historiador, o professor Norberto Salomão. Quinta-feira que vem tem mais Sagres Internacional.